Seção 2ª. Das limitações ao poder de tributar. Artigo 102. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observadas as exceções previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição da República. Alínea C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B e as exceções previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição da República. Inciso 4º. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6º. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda aos serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda aos serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 7º. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 6º, alínea A, deste artigo é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 6º, alínea A, deste artigo, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, deste artigo, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos incidentes sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 5º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 104, parágrafo 2º, inciso 10, alínea G. Parágrafo 6º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 103. É vedado ao Estado conceder isenções de tributos da competência dos municípios e instituir tributo que não seja uniforme em todo o seu território ou que implique distinção ou preferência em relação a um município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado.